Oi? Hoje falarei sobre as revoltas em Cuba. Domingo, 11 de julho de 2021, chegou a notícia de que o povo cubano tinha ido às ruas para protestar contra o governo, clamando por liberdade. De acordo com imagens e notícias divulgadas nas redes sociais, o governo cubano denominou o protesto popular de atos contra-revolucionários e determinou a repressão imediata e firme por parte do Estado e seu aparato. Quando percebeu que os protestos foram divulgados e articulados pelas redes sociais, o governo desligou a internet da ilha. Um fato novo que não existia na época da queda da antiga União Soviética é a internet, que permite a disseminação da informação de forma descentralizada. Não se depende mais de uma rádio ou de um canal de televisão estatal, que funcione por concessão pública, para se obter informação. Com a rede mundial de computadores, a informação circula de forma livre, sendo possível para moradores de territórios controlados por governos totalitários, através de tecnologias simples, como uma VPN, o contato com o mundo exterior e, com isso, terem conhecimento de outras realidades. Por essa razão, regimes totalitários proíbem a internet ou a limitam. De acordo com vários perfis em redes sociais, a situação em Cuba é bastante desoladora, com milhares de pessoas passando fome e morrendo nos hospitais por problemas de saúde. A suspensão do turismo nos últimos anos contribuiu para a redução da renda do regime cubano, o que resultou em uma piora na já extremamente precária infraestrutura. Uma questão ressurge com o movimento recente do povo cubano. Pode um povo se rebelar contra o seu governo? Uma rebelião não é um ato ilegal, e como tal, não pode ser tolerada pelo Estado, que deve reprimi-la com força. Para responder às questões feitas, que podem ser as mesmas de muitas pessoas, recorro aos ensinamentos de John Locke, na obra Dois Tratados do Governo, publicada inicialmente em 1690, que permanece atual até hoje, ajudando a entender sobre o governo civil. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like. Aproveite e se inscreva no canal para ser notificado dos próximos vídeos. John Locke assim se manifesta sobre a possibilidade de rebelião de um povo contra seu governo. Sempre que tais legisladores tentarem violar ou destruir a propriedade do povo, ou reduzi-lo à escravidão sob um poder arbitrário, serão colocados em estado de guerra com o povo, que fica, a partir de então, desobrigado de toda obediência e deixado ao refúgio comum concedido por Deus a todos os homens contra a força e violência. Logo, sempre que o legislativo transgrida essa regra fundamental da sociedade, e seja por ambição, seja por medo, insanidade ou corrupção, busque tomar para si, ou colocar nas mãos de qualquer outro um poder absoluto sobre a vida, as liberdades e as propriedades do povo, por uma tal transgressão ao encargo confiado, ele perde o direito ao poder que o povo lhe depôs em mãos para fins totalmente opostos, revertendo este ao povo, que tem o direito de resgatar sua liberdade original e pelo estabelecimento de um novo legislativo, tal como julgar adequado, de prover a própria segurança e garantia, que é o fim pelo qual vive em sociedade. O que John Locke afirmou em relação ao legislativo, também é aplicável ao executivo, que ele denomina de executor supremo. O que disse aqui a respeito do legislativo em geral, é válido também para o executor supremo que, sendo depositário de um duplo encargo a ele confiado, o de fazer parte do legislativo, e o da suprema execução da lei, age contra ambos quando busca estabelecer sua própria vontade arbitrária, como lei da sociedade. Quando o Estado é governado totalmente contra os interesses do povo, buscando tornar estes escravos, suprimindo a liberdade, a dignidade humana e a propriedade, perde a sua legitimidade, nascendo para o povo o direito de rebelar-se contra tal governo e exigir, até mesmo pela força, a constituição de um governo legítimo, que respeite os direitos do seu povo, que seja realizado em favor do povo, e não dos interesses privados dos governantes. John Locke assinala que tal governo é pior do que o estado de natureza. Verdade, de acordo com as teorias contratualistas de Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau na parte comum a elas, o ser humano, através da adesão a um suposto pacto social, abre mão do direito ao uso da força em favor de um Estado para que este, através do monopólio do uso legítimo da força, possa garantir a seus súditos segurança, paz, liberdade e garantia da propriedade.
Porém, um Estado totalitário, além de não garantir os direitos buscados com a adesão ao contrato social, procura subjugar os seus cidadãos à tirania do governante, reduzindo-os à condição de servos ou de escravos. Quando o governo suprime a liberdade do povo, retirando deste os direitos fundamentais para torná-lo escravo, introduz na nação um estado de guerra, que é o da força sem autoridade. O magistério de John Locke é bastante claro e aplicável ao caso cubano. Todo aquele que usa de força sem direito, assim como todos aqueles que o fazem na sociedade contra a lei, coloca-se em estado de guerra com aqueles contra os quais a usare. Em tal estado, todos os antigos vínculos são rompidos, todos os demais direitos cessam, e cada qual tem o direito de defender-se e de resistir ao agressor. Sobre o direito do povo em relação ao governo que tenta submeter o povo a um regime tirânico, assim conclui o filósofo inglês. Se por faltas por parte dos que detêm a autoridade, o direito a esse poder é perdido, com a perda do direito dos governantes a esse poder ou ao terminar o prazo estabelecido, retorna este poder à sociedade, e o povo tem o direito de agir como supremo e continuar o legislativo em si mesmo, ou instituir uma nova forma, ou ainda, sob a forma antiga, colocá-lo em novas conforme julgar adequado. O povo cubano tem a legitimidade e o poder de agir como supremo e escolher qual tipo de governo quer, resistindo ao poder outrora constituído, porém que não detém mais autoridade, legitimidade, mas apenas a força, e com esta, tenta ou reduz o povo à escravidão com a supressão das liberdades, submetendo este a um estado pior do que o estado de natureza. Se o povo cubano conseguirá exercer o direito de resistência ao atual governo, que é uma continuidade de uma ditadura que se instalou há mais de 60 anos, só o tempo dirá. Na torcida para que o povo cubano, o real possuidor do poder civil, possa instituir um novo governo e, com isso, construir dias melhores, nos quais a liberdade possa ser exercida da melhor forma possível. Agora, em 2022, um ano após os protestos de 2021, o regime cubano responde com repressão e a dissidência segue sem espaço. Os manifestantes informam que foram alertados por agentes de segurança que eles não deveriam sair de casa no dia 11 de julho. Espera-se que um dia o povo cubano possa se ver livre da servidão imposta pelo regime socialista. Com a liberdade, as pessoas poderão construir elas próprias o seu futuro, sem o peso de um Estado totalitário. Esse texto foi adaptado do blog Guedes e Braga. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.